Olá, tudo bem? Canal Desafio de Educar volta mais uma vez com um tema bem interessante. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, te convido a fazer parte dele. Vai lá, se inscreve e assista, comente os vídeos anteriores também. Se você já está inscrito, não esqueça de, ao final do vídeo, dar o seu like para que a gente possa, sim, continuar trazendo mais conteúdos. Sugiram também aqui nos comentários do nosso vídeo que assunto seria interessante saber um pouquinho mais. Vamos começar? Quem nunca ouviu falar de uma criança autoritária? Temos muitas por aí, né? Mas existem aquelas que parecem pequenos adultos tentando fazer com que as suas vontades sejam aceitas por todos e onde ela não pode ter nenhum tipo de frustração. Estamos falando da Síndrome do Imperador. Também alguns chamam de criança tirana. Ela é um transtorno do comportamento e a criança demonstra aí uma autoridade excessiva. Ela começa a se tornar um problema quando essa autoridade é evidenciada principalmente na relação da educação de pais com seus filhos. Após alguns estudos, profissionais de psicologia e psicopedagogia concluíram que esse problema começa a aparecer por volta dos 7 anos de idade. A gente percebe a desobediência, sinais de desrespeito aos pais ou qualquer autoridade, birras, maus tratos aos pais e aos educadores. A escolha do programa de TV, ela é que tem que fazer. Ela é a autoridade extrema em todas as brincadeiras. Ela que vai escolher a comida, vai determinar o local onde a família vai passear, bate a cabeça na parede, define o horário em que ela vai acordar ou que ela vai dormir, entre infinitas situações. E nós vamos hoje fazer aqui uma breve conversa sobre esse transtorno. Bem, a Síndrome do Imperador, segundo alguns estudiosos, ela se dá a partir do momento em que a gente teve aí uma mudança na nossa sociedade, uma mudança natural que acontece com o tempo. Antigamente, nós tínhamos uma organização familiar onde os filhos respeitavam os pais. As ordens que os pais davam, elas eram consideradas como regras claras que não podiam ser burladas ou descumpridas. Com o passar do tempo, houve aí uma democratização e as crianças passaram a ter uma liberdade na sua fala. Só que isso não é uma coisa ruim. A gente está em constante mudança e isso é importante. Mas alguns pais perderam a mão. E aí, gente, por conta do trabalho excessivo, dessa nova organização de sociedade, os pais começam a se sentir devedores, como se eles tivessem que, por conta da sua ausência, compensar tudo isso através de uma liberdade excessiva, de ceder a determinadas situações que não fazem o menor sentido. A criança precisa, sim, de limite e é importante que ela saiba disso. Só que alguns pais não conseguem fazer dessa forma e começa uma permissividade. Então a criança passa a ter liberdade da escolha. Eles têm que ser felizes por qualquer custo, não conseguem ser contrariados, qualquer frustração vira um grande problema e isso acaba virando
na direção dos próprios pais, esses que foram cederam, não se deram conta e passam a ser aí manipulados por seus filhos e perdem completamente a autoridade. E aí você vai me perguntar: Simone, como é que eu posso perceber que meu filho pode estar desenvolvendo a síndrome do imperador? Nós vamos falar aqui agora de alguns sintomas que estão relacionados a esse transtorno. O primeiro deles é a atitude geral de hostilidade, principalmente em oposição aos pais. E aí podem existir situações de total insulto, humilhação, ameaça e até ser violento quando está sendo contrariado por algum motivo. Começa assim, e a gente está falando como no nível de uma criança entre 7 e 8 anos, tá? Mas esse transtorno, ele vai crescendo com a criança. E imagina um adolescente tendo esse tipo de comportamento. A incapacidade de desenvolver emoções, empatia, amor, compaixão. Não é que a criança não seja carinhosa, que ela não demonstre carinho, mas ela tem uma dificuldade de vivenciar essas situações. Tem dificuldade de mostrar culpa. Elas não mostram arrependimento quando têm algumas atitudes erradas. E tendem, na sua maioria, colocar a culpa no outro, né? Ele nunca assume a responsabilidade. A responsabilidade é do outro pelo evento. E óbvio que diante disso, eles têm dificuldades de seguir regras, normas estabelecidas e a incapacidade de aprender com seus erros, né? A gente fala alguma coisa, conversa, coloca na cadeira do pensamento, de castigo, e aí cada família vai fazer a sua forma, mas ele não consegue, essa criança não consegue perceber e aprender com isso. Ela sempre é guiada pelo egocentrismo, ou seja, as suas vontades em seu benefício, nunca em prol do grupo, perceber que ele está participando de um grupo, que é para o bem de todo mundo. Não, se eu não gosto, se eu não quero, não pode. E ponto, né? São crianças que têm uma conduta habitual de desafiar mentiras, são cruéis com irmãos e os amigos mais próximos. Cruéis, que eu digo, brincadeiras indevidas, falas indevidas e até mesmo atitudes de agressão física, né? Não existe aí tolerância para frustração. Essa criança não sabe o que é não consegui, não deu certo, ela não consegue ter esse tipo de percepção. Assim como ela também não tem recursos suficientes para resolver os seus problemas. Pensam o tempo inteiro que eles estão no centro de tudo. E aí querem que as coisas fiquem dentro das suas vontades. Geralmente, essas crianças possuem uma baixa autoestima. E aí, nós temos aí como ter uma intervenção, né? É necessário que tenha uma intervenção. Essa criança sofre muito. Pode parecer que não, pela sua conduta, pela forma cruel, muitas vezes, que a gente possa ter a sensação da qual ela trata os seus pais, e os amigos, irmãos, ela está em sofrimento. Então, é necessário, sim, uma intervenção. A terapia comportamental, cognitivo-comportamental, é sugerida nesses casos, e essa intervenção ela deve ser multimodal, ou seja, ela vai ter a intervenção familiar, ela vai ter intervenção na área cognitiva, na parte social, e quem sabe, numa necessidade até usar algum tipo de medicação. Mas isso somente um psicólogo pode fazer essa avaliação e orientar os pais. Mas é importante que essa criança tenha um momento de atendimento dela, que a família também tenha
o seu atendimento para que ela se fortaleça nessa situação onde ela vai ter que ter um controle, né, maior, limites mais claros, para que eles tenham ferramentas para lidar com as situações difíceis que podem ocorrer. E também, o mais importante na escola, pode parecer que não, mas a gente tem visto bastante crianças com esse tipo de transtorno, onde o mundo gira em torno dela, a vontade dela tem que prevalecer e os pais o tempo inteiro assinam embaixo. Então a escola também tem que ser orientada por esse profissional que atende essa criança especificamente às situações e problemáticas que podem vir a acontecer e, de uma certa forma, deixar com que essa criança entenda já de primeira mão como as coisas irão acontecer e quais serão as punições caso ela venha a ter uma atitude negativa, né? Essas intervenções, elas são a longo prazo, não existe, Simone, 6 meses de tratamento, não sabemos. Na medida em que a criança tiver a sua modificação de comportamento, a gente vai perceber quanto tempo esse atendimento, essa intervenção deve ser feita. Eu vou deixar aqui para vocês um livro do Léo Freiman que fala sobre a síndrome do imperador. O empoderamento, pais empoderados educam melhor. E ele dá dicas, é bem legal, é da FTD. E tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês, que ele fala, que eu achei bastante interessante. Ele fala assim, não somos nossa história, somos o que fazemos da nossa história, cada momento de nossas vidas. A cada dia podemos, sim, recomeçar, recriar e renovar a nossa existência. Então, os pais têm que entender que não é porque existe essa situação que ela vai permanecer. Isso pode ser modificado com empenho, com apoio, né, com intervenções, com o apoio da escola, de um profissional, e a gente consegue ter um resultado positivo. Pais empoderados educam melhor. Empoderar-se significa persistir em seus valores e no que é importante e inegociável para a vida familiar. Então, fica a dica. Se você puder, leia o livro, acho que vai ajudar bastante a enfrentar essas situações que só vão crescer e vão trazer transtornos enormes para essa criança na sua vida adulta, na sua juventude, caso a gente não consiga aí ter um resultado ou um olhar de importância para esse transtorno de comportamento. Agradeço a vocês mais uma vez, não esqueçam de dar o seu like e a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo. Grande beijo!